Olá, sejam bem-vindos à nossa 14ª videoaula da disciplina de Desenho Computadorizado do curso de Geoprocessamento. Nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar com layers, camadas, tá? Que é essa abazinha layers aqui do menu Home. E aí eu queria começar explicando a importância de se trabalhar com layers. Aqui é um desenho que nós trabalhamos naquela aula número 11, onde trabalhamos com a criação de objetos usando os comandos do Draw. E aí desenhamos quadras, linhas, as ruas e árvores como pontos, né? Mas todos estão na camada 0, tá? Então, assim, a vantagem de você trabalhar com camadas diferentes para cada entidade, no caso aqui uma para quadras, outra para rua e outra para árvores, é que primeiro você organiza os desenhos, todas as propriedades da camada são aplicadas automaticamente a todos os objetos que estão dentro da camada. Você pode facilmente trocar objetos de camadas. E você pode também definir as espessuras de impressão, tá? A partir das cores, que é o padrão que o AutoCAD usa. Isso para o geoprocessamento não tem muito efeito, tá? Mas uma vantagem do geoprocessamento é que quando você trabalha com camadas, na hora de importar para dentro do SIG, tá? Você tem lá dentro do sistema de informação geográfica, como o QGIS ou o ArcGIS, a opção de importar uma única camada. Então, às vezes, você tem um arquivo de AutoCAD super denso, com várias camadas, que é muito comum ter isso, por exemplo, com as cartas DSG, né, do Exército, da década de 80. Então, tem uma camada para cada coisa lá, para rios, para relevo, para feições do tipo área urbana. Então, para você puxar só uma camada, fica fácil, porque está tudo dividido por camadas. Então, a gente vai aprender a trabalhar isso aqui, como criar camadas, como congelar camadas, usar suas propriedades de adição, escolher linha, espessura de linha, tá? Bloquear uma camada. Então, vamos começar. Nossa primeira coisa eu vou criar um arquivo novo para poder, que não tenha nenhuma camada, para a gente começar, tá? Então, vem no New, toda vez que a gente for criar um arquivo é interessante vir por aqui, ó, New, Drawing, tá? E escolher o padrão ACADIS, que é o padrão que usa o sistema métrico internacional, no caso a unidade de metro, e que só tem a camada 0, tá? Então, você dá um okzinho aqui, ele vai criar aqui, ó, desenho 3, certo? E eu vou trazer esse desenho que está aqui lá para o Drawing 3. Então, é só selecionar aqui, não precisa de nenhum comando especial, selecionar com a janela verde, dá um Ctrl C simples, vai lá para o desenho e dá um Ctrl V. Aqui o desenho, ele pede um ponto de inserção, vou botar na coordenada 100, 100. Tá? E um zoom extend. Pronto. Está aqui o nosso, tá? Nosso arruamento que fizemos na aula 11, né? Nossa vetorização. Aqui, se você ver, as árvores viraram pontos, né? A gente pode mudar isso aqui para ficar uma coisa mais visível, né? Usando o comando ddptype. Tá? Escolhi aqui para aparecer como árvores. Pronto. Todo mundo continua na camada 0. Vou logo salvar esse arquivo, File, Save As, Drawing. Né? Vou chamar aqui o nosso título. Trabalhando camadas. E aí, vamos deixar ele aí na aula 14. Pronto. Agora, vamos criar as camadas. Então, nós vamos criar 3 camadas. Uma para pegar o objeto, que são as quadras, que é esse. Outra para pegar as linhas. E outra para pegar as árvores. Tá? Então, como é que eu crio as camadas? Né? Aqui vocês têm os botões de acesso rápido, tá? Que fazem as mesmas funções dos botões que tem aqui no Layers. Tá? Eu prefiro usar o Layers direto, porque tem tudo disponível. Então aqui, ó, cria camadas, tá vendo? Um cria e o outro apaga, tá vendo? Esse apaga, esse congela, esse cria, tá? Esse torna ela corrente. Então, ó, criar camadas, esse solzinho. Aí a primeira camada vamos chamar de quadra, tá? Vamos definir uma cor para ela. Clica aqui, ó. Eu gosto de usar essas cores comuns aqui. Lembra, olha, que cada cor que você escolhe ela é indexada por um código, ó. No caso aqui a cor 4, você vinha para essas aqui, os códigos mudam. Tá? Lembre-se que as cores definem a espessura de plotagem. Então, quadros em azul,
Vamos criar uma outra camada, ruas. Aí as ruas, ele sempre procura usar o, tá vendo? Ele já estava com o cian, ele cria próximo usando as mesmas propriedades, tá? Então, às vezes é melhor você mudar as propriedades só no final, tá bom? Então, aqui, ó, vou botar vermelha, certo? E vou deixar para mudar a espessura de linha e o tipo de linha depois. Eu vou criar minha última camada, ó, que ele já traz como vermelha, que são as árvores. Que por padrão ele copia as propriedades da camada que já foi imediatamente copiada ou criada. Verde, cor 3, pronto. Agora aqui, ó, vou mudar o tipo de linha para as ruas. Da linha contínuo, é só clicar com o botão esquerdo do mouse, vem no botão Load, e aqui tem as opções de linhas. Eu quero só a tracejada, que é a Dest. Tá? O que é importante quando você escolhe a linha é que você vai ver aqui, ó, dash dot, que aqui é traço ponto, aqui é só dash, é que todas elas têm assim, ó, sem sufixo, sufixo 2 e sufixo x2. É o espaçamento e o tamanho da linha. Então, o importante quando usa essas linhas é se você inserir no seu desenho a dash dot, para não manter a mesma proporção de espaçamento, você vai ter que inserir a dash, entendeu? Então, usar o mesmo sufixo, quando não tem, quando é 2 e quando é x2. Para você não ter problemas na hora de escala do desenho, um não aparecer, o outro aparecer, né, um pontilhado ficar contínuo, o outro ficar pontilhado demais. Então, atente para isso, tá? Dest. Aí carregue a dest. Pronto. Linha. Tipo dest. Espessura de linha. Essa é a espessura para fins de impressão, tá? Ela não vai aparecer aqui na tela do desenho, a não ser que você peça. Tá? Aqui é o nível de transparência que o objeto vai ter. A gente vai mudar isso aqui no caso de quadras, quando eu aplicar uma achura para vocês entenderem. E isso aqui a gente vai ver depois que é o solzinho aplicado a viewport. Tá? Quando a gente voltar aqui eu vou explicar com calma cada uma dessas coisinhas. Então vamos primeiro criando nossas camadinhas. Tá? Vou fechar aqui. Se você vier aqui, seus objetos continuam na camada 0. Né? Como é que você sabe? Né? Você pode dar um comando list em cima de qualquer objeto. Ó. É uma opção. Ele vai dizer a camada aqui, ó, o 0, tá? Ou, mais elegante, seleciono aqui e eu seguro o CTRL e aperto o número 1. Aí ele vai dizer, ó, esse objeto está na camada 0, tá? Bem, agora se eu quisesse ver minhas camadas, aqui, ó, árvore, quadra e ruas, mas elas não têm ninguém, tá? Então, primeira coisa, eu vou transferir os objetos. Vamos transferir as quadras para a camada quadras. Como é que eu faço isso? Né? Eu seleciono aqui, tá? Os meus objetos que estão na camada quadras, tá? Que são as quadras. E aí eu posso vir aqui na lista e já dizer, ó, eles pertencem a quadras. Pronto. Esse é um jeito, tá? ESC já está mudado, ó, tá vendo? Ele pertence à camada quadras. Se você selecionar aqui e der um Ctrl 1, que é chamar as propriedades. Opa, desculpa, foi um F1 aqui, pessoal. Ctrl 1. Ó, ele já vai dizer, ó, quadras, cor azul, certo? Agora, vamos mudar as linhas, né? Então, ó, as linhas. Vamos selecionar aqui as linhas. Veja que o zoom, como a gente já viu na aula passada, ele é interativo, né? Ele permite que eu trabalhe. Aqui é porque não tem nenhum comando ativo, por isso que ele não foi tão interativo como a gente queria, né? Então, vamos mudar esses aqui. Como é que eu faço para mudar? Um outro jeito mais simples é só vir aqui e dizer para ela vir para ruas, ó. Tá? Pronto, eles foram todos para ruas. Com exceção dessa aqui. Essa aqui eu vou fazer de outro jeito, ó. Você seleciona ela, dá um Ctrl 1. Ele está na camada 0. É como ir naquela lista lá, ó. Aí você muda para ruas. Pronto. Essas são duas maneiras de você levar os objetos para as camadas, né? Esse aqui tem que ir para a camada quadras. Ó. E ESC para sair. E esses pontos vai para a camada árvores. Pronto. Agora digamos que eu quero trabalhar as propriedades dos objetos, né? Eles já estão todos aqui, tá?
Mas veja que a minha leia corrente é a 0, né? Quando eu abro layers aqui, ó, quem está com esse tracinho é 0. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, desenhar uma quadra, ó, uma nova quadra, digamos, ela vai para a camada 0. Tá vendo? Se eu quiser desenhar já na camada quadras, então eu tem duas maneiras de eu fazer isso aqui, tá? Vou apagar logo essa aqui. Você vem aqui e muda para a camada quadras, e aí quando você anula layers, ó, ela passa a ser a corrente. Aliás, eu mudei foi para árvore, né? Quadras, pronto, tá vendo? Ele vai ser a corrente. Aí agora quando você desenhar aqui, ela já vai aparecer com uma corzinha, identificando que é da quadra, certo? Se fosse a rua, outro jeito de fazer, ó, você vem aqui no Layers, vem, clica na camada que você quer e diz que com esse botãozinho que ela vai ser a corrente. Aí o tiquezinho verde vai para ela e muda, ó, a ruas e a corrente. Então agora se você desenhar a sua linha, por exemplo, aqui, ó, digamos que é a rua, tá? Você desenhou os objetos aqui na camada ruas, ok? Se eu quisesse levar qualquer objeto desses para outra camada, era só selecionar e escolher a camada como a gente já viu. Mas agora digamos que você quer trabalhar as propriedades que estão aqui no Layers, que é essa aqui, ó. Esse sol, primeiro esse botãozinho da lâmpada e o sol. Qual é a diferença? Os dois, pessoal, fazem a camada desaparecer no visual. Olha só, vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. Vou pegar a camada de quadras, tá? Porque a camada corrente não pode sofrer esse processo. Então, ó, se eu apertar na lâmpadazinha, ó, ela desaparece. Ela fica escurinha. Se eu apertar no solzinho, também. Então, qual é a diferença? A diferença é que a lâmpada, né? Vou desligar aqui os dois, pronto, voltaram. Se você apertar a lâmpada, ele não tira da memória do AutoCAD, tá? Se você usa o sol, ele tira da memória do AutoCAD. Então, a lâmpada não é recomendado, porque fica na memória e pode ser apagada acidentalmente. Então, o lance é você trabalhar só com o sol, tá? Não quer que uma camada apareça? Aplica o sol nela e ela desaparece. Se ela não for a corrente, por exemplo, se for a ruas, ó, ele não deixa, tá vendo? Porque ela é a corrente. Aí como é que eu faço para apagar ela? Eu venho aqui na 0, torno a 0 a corrente, e aí eu digo, ó, freezing, congele as ruas. Aí sobrou quem então para mim? Sobrou só as árvores, né? Então esse é o primeiro botãozinho aqui. Se você clicar de volta, eles voltam para cá, certo? Voltam aqui. Eu vou botar... Não, deixa aqui mesmo. Aqui ele está tentando fixar ela, sabe? Eu vou fixar aqui embaixo. E aumentar aqui um pouquinho o tamanho, pronto. Muito bem. O que é essa impressorinha aqui, esse cadeado? O cadeado quer dizer o seguinte, se você apertar nele, você bloqueia para a edição. Tipo, vou fechar aqui, ó. Tá vendo que mudou a cozinha do quadras, ó? Então eu não consigo, por exemplo, vir aqui, ó, e apagar. Não dá, ele não deixa. Tá vendo? Ele diz que o objeto está locked. Então eu não consigo. Se eu quiser bloquear uma camada, e isso é muito útil, por exemplo, se você tiver uma camada de referência embaixo para desenhar por cima dela. Então você não quer apagar ela, você bloque. Vai aqui no cadeado e fecha ela. Agora se você deixar ela aberta, ó, ele tira aqui a transparência, ó, e agora eu posso apagar, fazer qualquer edição nela. Certo? Esse botãozinho aqui, pessoal, é o da impressão. Tá? Ó. Se eu clicar nele, quer dizer que ele não vai aparecer na impressão. Visualmente aqui na área de trabalho não acontece nada. Mas na hora que você mandar imprimir aqui, tipo, vamos lá, mandar imprimir aqui. Que é uma coisa que dificilmente vocês vão usar no geoprocessamento, né? Arquivo, print, plot, tá? Tá em A4, layout, dá para PDF, preview. Ó, veja que não aparece as ruas, ó, porque eu ativei a impressorazinha lá, eu deixei bloqueada. Então, na impressão não aparece. Eu nem mandei imprimir, só dei um preview, tá? Agora se eu vim aqui, ó, e disser, pode imprimir as ruas,
Aí vou lá, arquivo, print, plot, arquivo, plotar para arquivo PDF, vamos ver só o preview. Vou entrar em detalhes da impressão. Olha aí quem apareceu, nossas amiguinhas ruas, né? Beleza? Então essa é a função do nosso amigo que a gente aprendeu aqui, cadeadinho e sol. Esse carinha aqui é para congelar ou descongelar um objeto numa viewport específica. Se você quiser que ele apareça numa viewport, não apareça na outra, né? Isso aí a gente vai aprender quando a gente aprender a trabalhar com viewports, que não é o caso de hoje, tá? Que é congelou aqui, ó, ele não vai aparecer na viewport, tá? Isso, deixa eu tentar ó, fazer aqui rapidinho para ver se dá certo, né? Você está aqui no layout, ó. Aí você insere uma viewport nova. Opa. Um viewport mesmo retangularzinho assim. Opa. Espera aí. Deixa eu apagar que ela ficou muito pequenininha. Retangular, tá aqui. Então, para essa viewport, você quer congelar as ruas, ó. O que aconteceu, né? Deixa eu ver se deu certo. Não. Então a gente vai aprender a ver isso com calma depois. Mas o lance é que ele ia permitir eu congelar só a camadazinha de ruas dentro dessa viewport aqui que eu escolhi. Tá bom? Voltando aqui, pessoal, vou ficar devendo isso aqui para vocês, como fazer uso desse congelamento de viewport. Tá? Então, algum detalhezinho que eu estou esquecendo. Coisa simples, mas a gente vê depois. Então, voltando para o nosso model. Tá? O que a gente pode mexer ainda mais aqui? Ó, nível de transparência. E aí, a gente precisa aplicar uma achura para você entender isso melhor. Por exemplo, digamos que eu aplique uma achura bem aqui. Ó. Vou mudar o padrão dessa achura para sólida. Eu vou botar uma cor aqui, digamos que a quadra, essas cores mais terrosas, né? Tá vendo? Aí, se eu quero que isso tenha um nível de transparência, no caso das quadras, ó, eu venho aqui quadra, ó, e eu posso alterar isso aqui. Digamos que eu quero 50% de transparência, ó. Fica um pouquinho mais claro, entendeu? O meu desenho fica um pouquinho mais claro. Certo? Se eu quiser trabalhar com esse nível de transparência. Tá? Deixa eu ver aqui qual foi a camada que esse rapaz está, porque não ficou tão clarinho. É porque ele está na camada 0. Capaz de ser isso, é. Por isso que não deu certo, né? Então, deixa eu apagar eles. Vou para a camada quadras, ó. Vou tirar a transparência aqui, por isso que não está aparecendo. Deixa 0. Aí eu vou aplicar agora na camada quadras, né? Por isso que deu errado, tá? Achura, do tipo hatch. Ó, tá. Agora isso aqui pertence à camada quadras. E aí eu posso aqui aplicar a transparência. 50%. Ó, tá vendo que ficou mais clarinho? Certo? O que tinha dado errado é porque não pertencia à camada quadras. E aí ele não estava aplicando. Vamos apagar essas ruas aqui. Ok? E, pessoal, era isso. Vou fechar aqui a nossa amiguinha layer, só relembrando, ó, solzinho. Liga e desliga a camada, não use. Aliás, a lâmpada, solzinho, congela e descongela, use, porque ele tira os objetos da memória. Esse aqui impede que os objetos daquela camada sejam editados. Esse aqui impede que seja impresso. Aqui a cor, espessura, tipo de linha, espessura de linha, nível de transparência da camada, como um todo, e se ela aparece ou não nas viewports. Essa aqui eu vou ficar devendo para vocês, certo? Na nossa aula de viewports, a gente mostra direitinho como usá-la, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar. Obrigado pela atenção e parto para os exercícios.